Beatriz, eu fiz uma pergunta aqui para o Celso, uma pergunta bem tranquila, então eu vou deixar aqui para você. Mas essa é a minha opinião, eu queria entender se você já está sentindo um pouco isso ou se você acha que isso deve acontecer mais no longo prazo, ter uma ordem de grandeza, né? Vou explicar melhor aqui. Na minha opinião, eu acho que as companhias, né, que desenvolvem ESG ou, enfim, valorizam ou têm isso mais aflorado, enfim, ao longo do tempo, na minha opinião, acho que deveriam ser negociadas a múltiplos mais altos, ou seja, o mercado deveria pagar um prêmio. Você já está começando a ver isso? Existe isso? Você acha que é cedo para falar sobre esse prêmio adicional? Né? Como é que tem esse debate, ou na academia, ou na prática, realmente, em relação a ter uma valorização a longo prazo, né, um pouco maior do que a média, acima da média, desse tipo de companhia, né? Exato. Eu acho que, assim, na verdade, isso acho que está mais latente lá fora, tá, do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil tende a acontecer no longo prazo. Mas o que você estava falando, na verdade, que eu achei muito interessante sobre a energia como substituição de um combustível fóssil, né? Qual que é o grande problema? Hoje em dia o combustível fóssil ele é muito barato, porque dentro do preço desse combustível não estão embutidos todos esses riscos ambientais causados por essa matéria-prima, né? Então a energia ela acaba sendo mais cara em grande maioria dos casos, a energia acaba gerando por exemplo, vento, energia solar e outros tipos de fonte, elas acabam sendo mais caras justamente porque o combustível fóssil ele não é precificado da maneira adequada, né? Mas eu acho que isso no futuro vai começar a mudar, porque com a incorporação de fatores ESG no valuation dessas companhias, essa ação ela tende a ficar mais cara do que de fato ela deveria, porque você passa a ver um conjunto maior de critérios ali na gestão de risco. Então, eu acho que os investidores aqui no Brasil já estão se desenvolvendo, muitos gestores de fundo já aderiram a várias práticas de incorporar e integrar o ESG na modelagem, mas isso vai cada vez mais ser mais tangível, assim, do lado das empresas ali do IB, né, que estão procurando fazer uma oferta a mercado. Essas empresas também estão muito preparadas ali pré o IPO. Todas as empresas elas estão requerindo, né, uma assessoria ESG, né? Então, como se fosse um ESG advisor para, poxa, quais metas eu tenho que mostrar, quais são os indicadores que eu preciso estar atento, o que o investidor lá fora, principalmente, vai perguntar sobre ESG da minha empresa. Então, assim, acho que é uma jornada, a gente está no começo, mas os ventos estão soprando para a gente ter surpresas positivas no curto prazo também, tá? Beatriz, só para entender também, quando você fala, a gente conversa aqui com algumas companhias, seja no business, seja aqui no nosso dia a dia, em relação a esse crédito de carbono, né? Mas você conseguiria, por exemplo, mensurar hoje do que pode ser essa possível receita adicional nessas companhias? Será que vão ser, sei lá, 2%, 5%, 50%? Será que realmente pode ser algo representativo, as companhias geralmente gerarem caixa, gerar receita com esses créditos? Ou é algo assim, mais uma questão, entre aspas, de imagem, enfim, de identidade? Como é que o investidor começa a colocar isso dentro do valuation mesmo de uma companhia, né? Que assim, eu acho que entra uma projeção também do preço desse crédito, né? Então, empresas, por exemplo, como Klabin e Suzano, acho que, né, por causa da quantidade de terras que eles têm, eu acho que eles de fato conseguem manter uma geração de receita significativa. Mas o crédito de carbono ainda no Brasil é muito incerto, então a gente não sabe se eventualmente vier uma regulação do governo, se os créditos do mercado voluntário vão ser aptos a fazer essa compensação, quais vão ser os requerimentos do governo. Então, eu acho que esse tipo de incerteza ainda gera acho que pouca aderência das empresas em implementarem esse tipo de programa, né? Mas eu não sei te dizer o número, mas eu sei que as empresas, na verdade, que não englobam essa questão nas suas estratégias, elas podem ter uma queda de preço na bolsa, né?
Saiu outro dia um estudo, saiu até no Financial Times e depois aqui no Capital Reset, que disse que dependendo do preço do carbono, o mercado global pode cair até, no pior dos casos, 40%, né, o preço das ações. Então, acho que é um negócio que a gente precisa estar atento aí para o curto prazo.